Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de HGP. Vamos abordar Salazar e o Estado Novo. Ora, quem foi Salazar? Como pergunta no vosso manual. Ora, Salazar não era nem mais nem menos do que um professor na Universidade de Coimbra, professor de Economia, e que já tinha alguma participação, digamos que na vida política. E o que é que vai acontecer? O nome dele é um bocado falado, por ser uma pessoa, um jovem muito inteligente na época e muito dotado para estas partes dessas ciências económicas, e então ele é convidado para ser Ministro das Finanças. O Presidente da República, Óscar Carmona, convida Salazar para ser Ministro das Finanças e Salazar aceita. O que é que vai acontecer? Ele vai fazer um trabalho, na altura, podemos dizer que bem feito, porque efetivamente os cofres do Estado estavam sem dinheiro, estávamos com dívidas de outros países externos a nós, não é? Ao estrangeiro, e então ele vai adotar o chamado milagre financeiro, como também refere aí no vosso manual, e consegue que o Estado comece a trazer outra vez dinheiro, digamos, nos seus cofres. De tal maneira o seu papel, o seu desempenho é tão positivo neste sentido, que o Presidente da República, como referiu Óscar Carmona, vai em 1932 convidá-lo para ser Presidente do Conselho. Atenção, Presidente do Conselho equivale a hoje nós falarmos no Primeiro-Ministro. É a mesma coisa, só que na época dizia-se Presidente do Conselho. E o Salazar aceita o cargo e então vai começar, digamos que aqui uma nova forma política, não é? De dirigir o país, e Salazar vai-se até equiparar a um salvador da pátria, como vocês referem vejam no vosso manual, tem essa imagem aí, o Salazar também vestido como se fosse o Dom Afonso Henriques, o nosso fundador. Nesse caso ele não seria o fundador, mas seria o salvador, ou seja, o papel dele seria tão importante como o de Dom Afonso Henriques. E que medidas é que o Salazar vai tomar então para que surja este chamado milagre financeiro, não é? Visto que Portugal estava a atravessar alguma grave crise económica, não é? Tinha sido a Primeira Guerra Mundial há meia dúzia de anos atrás, e então, para equilibrar estas finanças públicas, Salazar vai reduzir as despesas e vai aumentar as receitas. E vai reduzir as despesas em que aspectos? No aspecto da educação, da saúde, do apoio social, e vai aumentar as receitas através de quê? Do aumento de impostos, das taxas cobradas nas alfândegas, também dos produtos que entravam em Portugal. Ora, isso vai fazer com que, efetivamente, o Estado começa a ter mais dinheiro para a resolução de algumas necessidades e de alguns problemas que havia. No entanto, claro, que as pessoas sofreram um bocadinho com isto, não é? Porque perdem apoio na saúde, a nível da educação, também no apoio social, e têm que pagar mais impostos. Isto nunca, há sempre o lado B, digamos, da moeda, não é? Ora, o que é que vai acontecer? É exatamente como referem no manual, estas medidas tornam-se muito duras para as pessoas, e apesar da riqueza do Estado aumentar, as pessoas passaram um bocadinho mal economicamente. Como eu disse, Salazar vai dar início a um novo Estado, chamado Estado Novo, como ele próprio intitula esta nova forma de governação, como está a caminho aqui referido no vosso manual, e vai fazer o quê? Vai alterar a Constituição. Vocês recordam-se que a última Constituição tinha sido feita após a implantação da República. Quando mataram o rei, acabou a monarquia, como sabemos, foi implantada a República, e em 1911 temos uma nova Constituição. Salazar agarra nessa Constituição e vai fazer ali umas alterações. E as alterações, para nós podermos perceber, estão aqui nestes dois pontinhos que seguidamente refere no manual e que eu resumo da forma que, como fala aqui no primeiro pontinho, com esta nova Constituição de 1933, Salazar, que ocupa o cargo, digamos, a força política, neste caso a executiva, o poder executivo, não é? O poder de dirigir, de governar, vai arranjar a maneira de que o seu poder vai ter mais poder que os outros, vai ter mais poder que o poder legislativo, e ainda mais peso também que o poder judicial. Digamos que, apesar dos poderes continuarem separados, não é? O legislativo, o executivo e o judicial, o poder executivo, que era Salazar que estava à frente dele, deste poder, como Presidente do Conselho, ele consegue ter um poder completo sobre todos os outros poderes. Não é bem como se fosse um rei absoluto, é porque aí os poderes estavam todos juntos. Aqui eles continuam separados, mas a importância de Salazar era superior a qualquer um dos outros poderes. Também, no segundo ponto, como fala aqui no vosso manual, fala então que a partir de 1959 também vai haver uma alteração na forma de escolha, digamos, dos candidatos para a presidência da República. Vai ser um colégio eleitoral formado por pessoas da confiança de Salazar, ou seja, um grupo de pessoas que eram da confiança de Salazar
é que vai escolher os possíveis candidatos às eleições para Presidente da República. E como fala aqui, diz, como vês, o Estado Novo era um Estado ditatorial, controlado por Salazar, em nome dos interesses da nação, assentes na ordem e na segurança e acima dos interesses individuais. Digamos que podemos dizer que Salazar, como vocês veem aqui nesta fotografia, era um ditador, e já sabemos que uma ditadura é uma forma de governo em que uma pessoa ou um grupo de pessoas coordena toda, dirige toda e governa, né, todo um país, e todas as pessoas têm que obedecer às suas diretrizes. Ora, passemos à frente e vamos ver então aqui as difusões, então a difusão, aliás, dos ideais de Salazar, das formas do Salazar governar e de pensar. Ora, diz logo no primeiro parágrafo aqui do vosso manual que para o Estado Novo, né, Salazar, e o Estado de Salazar em si, não é, os valores da ordem, da disciplina e da obediência eram fundamentais para o progresso do país. Ora, era preciso que alguém mandasse e os outros obedecessem, de uma forma mais simples para vocês percebessem, porque efetivamente até aqui tínhamos tido situações políticas após a monarquia, todos queriam mandar, mas era sempre difícil e se conseguisse avançar muito nessa situação. E então, estes valores, o que é que eles faziam em relação às crianças? Porque está aqui a questão das crianças, estes ideais do Salazar? Porque Salazar, efetivamente, era um homem que pensava, se nós prepararmos os jovens com as nossas ideias, com os nossos ideais, eles quando forem adultos vão seguir, digamos, estes ideais e não vão pôr em causa este regime político. No fundo era quase como construir a mentalidade dos jovens. Daí, estes e outros valores que eu falo aqui no manual eram ensinados às crianças, não é? E aos jovens das escolas, com cartazes, como vamos ver agora a seguir aí uns que estão no manual. Os manuais escolares eram únicos, eram controlados pelo Estado, não é? E de forma a não transmitir ideais, não é? Contra, ou seja, ideias contra o regime de Salazar. Efetivamente temos aqui nesta página, cá está a lição de Salazar, não é? Vimos que Salazar tinha a sua trilogia Deus, Pátria e Família, que é muito bem visível nesta imagem, como vocês veem, uma casa portuguesa, uma casa modesta, não é? Não são pessoas com luxo, vemos que é uma casa que não é luxuosa, a mulher em casa a preparar o almoço para o marido está a chegar do trabalho, cá está uma pessoa que traz uma enxada, que trabalha no duro na agricultura, que traz o dinheiro para casa, o sustento da família. Temos cá Deus, cá está a presença de Deus aqui neste crucifixo. Pátrias, temos lá a bandeira portuguesa lá ao fundo, estão a ver na janelinha, vê-se lá ao fundo o símbolo da pátria, né, da nação, do país, de Portugal, e cá estão os filhos a correr para o pai, também no fundo o contexto familiar, e reparemos até que o rapaz está vestido com a farda da mocidade portuguesa, que já vamos abordar a seguir. Temos aqui também uma fotografia que nos mostra uma carteira escolar da época e que vos digo que eu tive ainda a experiência de me sentar numa destas carteiras na minha escola primária, ou no primeiro ciclo, como se diz agora, ainda tive essa sensação de me sentar numa dessas carteiras antigas. Ora, voltamos aqui então à nossa aula e vamos aqui à página onde estávamos e então, digamos que cá está, os princípios ligados à ideia de Salazar era a moral católica, ou seja, Deus, o amor à pátria, não é? Todos os seus heróis da história, inclusive ele, não é? No fundo ele também se considerava um herói da história portuguesa. E também a família, não é? A família tradicional, eram sempre estes textos, estes três temas que apareciam sempre em qualquer texto e nos manuais escolares da época. Ora, eu há bocado falei na mocidade portuguesa, daquele rapaz que vocês viram ali no desenho, que estava com uma camisa verde e umas calças cremes ou caqui, como se costuma dizer a cor. Esse era um rapaz que provavelmente pertencia à mocidade portuguesa. E o que é que era a mocidade portuguesa? Ora, como fala aqui no vosso manual, para além da escola, rapazes e raparigas entre os 7 e os 14 anos eram obrigados a frequentar a mocidade portuguesa, onde recebiam ensinamentos sobre os feitos de Salazar e praticavam educação física. No fundo era um grupo a que estes miúdos entre destas idades, entre os 7 e os 14 anos, rapazes e raparigas, atenção, eram quase como um grupo que era incutido todos os ideais de Salazar e como Salazar tinha uma forma de governar muito positiva e muito aceitável, para que eles crescessem sempre com esta mentalidade. Os rapazes, depois dos 14 anos, tinham que frequentar a Legião Portuguesa, onde faziam uma preparação militar, digamos que era um pequeno exército constituído por jovens que poderiam fazer frente a alguém que se pudesse opor ao regime militar, ao regime, aliás, político de Salazar. Desfiles, festas, exposições, eventos desportivos, comemorações de acontecimentos históricos, inaugurações de obras eram também uma forma de envolver todos os portugueses nos princípios do Estado Novo.
E então vamos ver aqui de que forma era então o Estado Novo era ditador e repressivo. Ora, repressão quer dizer que não permitir que uma pessoa se expresse livremente, não é? Isso é reprimir, não deixar que a pessoa se possa manifestar à sua vontade ou à sua forma de pensar ou aos seus ideais. Então vamos ver, temos aqui uma palavra que fala aqui, a censura prévia. E o que era a censura prévia? Ora, a imprensa, a rádio, a televisão, o cinema, o teatro e outras formas de expressão, não é, cultural, eram também usados para transmitir os valores do salazarismo. Por isso, o que é que acontecia? Eram controlados pela censura prévia, que cortava tudo o que o regime não queria que os portugueses soubessem, ou que fosse contra as ideias do Salazar. Ou seja, todas este género de manifestação cultural ou de informação tinha-se sempre passava pelo crivo, não é? Pela análise da censura prévia, que era um grupo de pessoas que ia verificar se havia alguma informação ou alguma coisa que fosse contra as ideias de Salazar. Por exemplo, os jornais, na prática, eram lidos todos de fio para fio, de uma ponta à outra, para ver se não transmitiu alguma ideia contra as ideias do Salazar. Assim como o filme, antes de ir para as salas de cinema, era revisto por esse grupo de pessoas, e se houvesse alguma cena que eles achassem que não estava de acordo com as ideias do Salazar, essas cenas eram cortadas, vejam bem. Assim como a música, as letras das canções, nem todas as músicas se podiam ouvir na rádio. Aqui no manual temos aqui um exemplo aqui da censura. Vocês vejam aqui, temos esta foto que nos mostra um desenho, digamos, quase uma pequena banda desenhada que iria sair num jornal, e vocês reparem que a censura cortava, a nível da imprensa era utilizado um lápis, o chamado lápis azul, não era vermelho, era azul, o carimbo sim, depois tinha um carimbo aqui a vermelho, mas eles realmente, cá está, antes do jornal sair, esse jornal era lido e viram que esta imagem podia ir contra os ideais de Salazar, daí ser arriscada e não pode sair. Depois o jornal tinha que ser refeito novamente e tirando essas notícias. E cá está, se nós analisarmos, vejam que este bonequinho no meio dos outros está a dizer: Senhor Presidente, eu tenho uma opinião diferente. Ora, cá está, uma opinião diferente. Ó, de Salazar, nem pensar, isso não é admissível, não pode ser. Coisas diferentes ao que o Salazar diz. Daí essa notícia ter sido cortada. Cá está na prática para vocês perceberem. E ao lado tem uns rapazes que cá está vestidos com a farda da mocidade portuguesa. Também a nível de partidos políticos temos aqui a União Nacional, digamos que era o único partido político permitido pelo regime do Estado Novo, pelo regime do Salazar. Por isso vencia sempre as eleições para a Assembleia da República, não é? Quanto à presidência, era Salazar que escolhia o único candidato. E cá está, como vês, os portugueses deixaram de poder eleger, não é? Escolher, não é? Quem queriam para a sua governação. Para além da censura, também vai acontecer aqui o Salazar vai também criar uma instituição de controle, digamos, de quem poderia ser contra os seus ideais ou contra esta política do Estado Novo, não é? Cá está, vai desenvolver outros mecanismos de repressão sobre os seus opositores, silenciados e calados através de prisões, torturas e até outras formas de violência. Isto leva-nos a passar à próxima página, que fala exatamente sobre isto, e cá está, que fala que o Estado Novo e o desrespeito pelos direitos humanos. Ora, o que é que vai acontecer? Em 1933, Salazar vai criar uma polícia, vejam bem, uma polícia chamada PIDE. Ora, PIDE é uma sigla que quer dizer Polícia Internacional de Defesa do Estado. E, no fundo, como diz aqui no vosso manual, os agentes da PIDE não usavam farda. A ideia era exatamente o contrário, era passarem despercebidos, não é? Porque andavam entre as pessoas sem serem identificados. Seguiam, observavam, escutavam conversas e às vezes incentivavam e tal, diziam assim um bocadinho mal de Salazar, a ver se as pessoas também iam na história, e prendiam assim que houvesse suspeita de conspiração contra o Salazar e o Estado Novo. Ou seja, que eles ouvissem que estava a dizer mal do Salazar, era perseguido, depois iam lá ter a casa e essa pessoa era levada para ser interrogada. Claro que vocês estão a perceber que, como eles andavam à paisana, sentavam-se ao lado em qualquer cadeira de um restaurante, de um café, ninguém desconfiava e as pessoas naturalmente falavam, não é? E havia pessoas, já muita gente, contra estes ideais do Salazar, porque não havia liberdade de expressão e vontade de poder escolher quem
que quisessem para governar o país. Muitas vezes as estruturas eram muito grandes e aí em baixo temos então aqui, aliás, alguns ficheiros da PIDE, não é? Com alguns elementos que já na altura se opunham ao regime do Estado Novo. Temos aqui o caso do Álvaro Cunhal, um dos fundadores do PCP, do Partido Comunista Português, assim como de Mário Soares, não é? O fundador do Partido Socialista, que eram contra o Estado Novo. De terem sido presos também pela PIDE e, inclusive, o Mário Soares teve que ser exilou-se, não é, noutro país, ou seja, foi fugir para outro país para não ser preso. Aqui em baixo temos uma fotografia do Tarrafal, que era uma prisão que existia na ilha de Santiago, em Cabo Verde, para onde eram levados para lá, eram transferidos para lá os presos políticos contra o Estado Novo, mais perigosos, que podiam pôr em causa ou fazer motins ou conseguirem formar um grande grupo de pessoas que pudessem fazer alguma coisa contra o regime do Salazar. Daí serem levados para longe de Portugal, nessa ilha, e inclusivamente era uma prisão que tinha determinadas características mais, por exemplo, falar aqui na Fristeira, que era uma sala pequena onde as pessoas eram metidas lá, eram torturadas com os calores, não é? Como sabem, Cabo Verde tem uma temperatura muito elevada sempre, e onde as pessoas chegavam a atingir 40 graus sem água e muitas vezes morriam, não é? Cá está, as torturas chegavam a esse ponto. Aqui na página ao lado podem ver aqui neste mapa, segundo aqui os desrespeitos pelos direitos humanos, não é? Ainda há países que desrespeitam bastante os direitos humanos, como vocês podem ver neste mapa mundo, e a questão dos refugiados, não é? Que são coisas com as que nós lidamos dia a dia, cá está, que fogem de países que estão em guerra e tentam pedir asilo noutros países que os recebam para se poderem proteger, e cá está a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que tenta apoiar ao máximo estas pessoas. Espero que tenham gostado da aula. Alguma dúvida vamos esclarecendo nas aulas também. Podem ver o vídeo às vezes que forem necessárias. E gostei muito de estar convosco. Até à próxima.